Olá! Em 2025, o Senado realizou 199 sessões plenárias e analisou 431 matérias, incluindo o plenário e as comissões. Você confere agora uma retrospectiva com os principais temas que movimentaram os trabalhos dos senadores. E o Congresso Nacional fechou o ano com a sessão em que aprovou o projeto da lei orçamentária para 2026. O orçamento prevê um produto interno bruto de 13 trilhões e 800 bilhões de reais. Espera-se um superávit nas contas do governo da ordem de 34,5 bilhões de reais. E o valor do salário mínimo sobe dos atuais R$ 1.518 para R$ 1.621. O Congresso Nacional aprovou o orçamento da União para 2026. Pouco antes, a peça orçamentária havia sido aprovada na Comissão Mista do Orçamento. Que um orçamento que é votado por consenso, ele não é uma agenda de governo ou de oposição. O Congresso demonstra a maturidade de saber que isso é uma agenda de nação, é uma agenda de Brasil. Um país que atravessa o ano sem um orçamento aprovado é um jogo de perde-perde. É ruim para o governo, é ruim para o Congresso e é pior para o Brasil. O projeto prevê um produto interno bruto de 13,8 trilhões de reais no ano que vem. As despesas do governo são estimadas em 6,5 trilhões, sendo 1,8 trilhão destinados ao refinanciamento da dívida pública. Está previsto um superávit de 34,5 bilhões nas contas do governo federal. Os investimentos públicos serão de, no mínimo, 83 bilhões de reais, ou 0,6% do PIB. O salário mínimo está estimado em R$ 1.621. O Congresso soube colocar o pé na porta na hora em que se avaliava que para aumentar a receita era só aumentar a alíquota, aumentar imposto. E o Congresso Nacional soube esse ano dizer, peraí, não é assim. Não dá para se querer fazer equilíbrio só aumentando imposto sem olhar pelo lado da despesa. O relator do orçamento destacou o auxílio à alimentação para os alunos dos institutos federais como grande contribuição do orçamento do ano que vem. Os estudantes que estudam na rede profissionalizante, nos institutos federais, terão também o acesso à alimentação nas suas escolas. Acredito que foi um dos maiores marcos do desafio da construção do orçamento brasileiro de 2026. Os alunos dos institutos federais, muitos deles do sertão, do interior do país, do interior do Nordeste, chegam com dificuldade de alimento na sua casa. Tem aluno que não tem o dinheiro de pagar a passagem. Imagina o dinheiro do almoço. Meus profundos agradecimentos a Vossas Excelências, ao conjunto de deputados federais e de deputadas federais, ao conjunto de senadores e de senadoras, que nos ajudaram durante todo este ano a entregarmos para a sociedade brasileira, do ponto de vista legislativo, mas, sobretudo, do ponto de vista institucional, um país melhor para os brasileiros. Após muitos debates ao longo do ano, o plenário do Senado aprovou o PL da dosimetria. O projeto reduz as penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O projeto reduz penas especificamente para os envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto reduz as penas pelos atos ao impedir o somatório de penas dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Pela legislação atual, o juiz pode somar penas de diferentes crimes cometidos no mesmo evento. O projeto proíbe essa soma e determina que, se as condutas estiverem ligadas a um único episódio, será aplicada uma pena única, mais elevada, com aumento proporcional, mas sem acúmulo. O projeto também cria uma regra de redução de pena para situações em que o crime for cometido em contexto de multidão. A medida distingue, então, quem atuou
sem o protagonismo de organizadores ou financiadores dos atos antidemocráticos. Nesse caso, quem não tiver financiado ou liderado as ações poderá receber um redutor de 1/3 a 2/3 da pena. O texto também reduz o prazo para a progressão de regime dos condenados primários autores de crimes violentos contra a democracia, de 25% para 16%, 1/6 da pena, desde que não sejam hediondos ou cometidos contra a pessoa ou patrimônio. E autoriza o desconto pela leitura, estudo ou trabalho da pena cumprida em caráter domiciliar. Novas regras para a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares foram aprovadas pelo Congresso. O objetivo foi aumentar a transparência e a eficiência na destinação de recursos públicos. O texto recebeu o voto favorável de 64 senadores e de 361 deputados. A presente matéria é uma resposta urgente, inadiável e necessária que coloca em trilho novamente a execução orçamentária de maneira a garantir a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares em conformidade com as diretrizes firmadas na Constituição Federal pela Lei Complementar 210 de 2024 e também nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 854. Pela proposta aprovada, as indicações de emendas de comissão encaminhadas pelos líderes partidários devem constar de ata da bancada, aprovada pela maioria dos integrantes. Essas indicações devem ser analisadas pelas respectivas comissões temáticas e as atas com aprovação devem ser encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento para publicação e também ao Executivo, no prazo de 5 dias. A análise do projeto cumpriu o prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal para o Congresso colocar em prática o plano de trabalho que liberou o pagamento das emendas parlamentares. O marco temporal para a demarcação das terras indígenas foi aprovado pelo Senado. A proposta impõe limite à reivindicação de terras pelos povos indígenas. O texto determina que somente poderão ser demarcadas as terras que estavam sob a posse dos indígenas na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O Supremo Tribunal Federal deve julgar ainda as ações que questionam a constitucionalidade da proposta. A proposta define na Constituição o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Pelo texto, os povos indígenas terão direito a áreas ocupadas na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A proposta foi aprovada em 2 turnos, sem um intervalo regimental de 5 dias úteis entre o primeiro e o segundo turnos. Acho que uma matéria com essa importância e com essa relevância deveria ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu concordei, porque essa matéria está aqui há muito tempo e é realmente da casa, tramitando na casa, e eu disse a Vossa Excelência que não teria nenhum problema trazer plenário federal, não precisaria passar na comissão. Uma lei promulgada em 2023 já estabelece o marco temporal, mas senadores veem a necessidade de aprovação da PEC para garantir segurança jurídica. Mesmo que eles tenham 15% das terras, eles já estavam aqui quando a gente chegou. Se seguir esse raciocínio, a gente vai ter que ir embora do Brasil e entregar de volta todo esse território. O direito dos povos indígenas à posse da terra está escrito no presente do indicativo, em que eles se encontram. Não fomos nós que escrevemos isso. Todas as emendas constitucionais que tratam, no artigo que trata da posse da terra, o faz assegurando o direito aos que se acham na terra. Portanto, é claro que existe um marco temporal. Ainda na área do meio ambiente, o plenário do Senado aprovou a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A proposta tramitava há 4 anos na casa.
O licenciamento ambiental é necessário para a construção, ampliação ou entrada em operação de qualquer empreendimento que utilize recursos naturais ou possa causar impacto ao meio ambiente. Entre eles estão estradas, portos, aeroportos, indústrias, usinas hidrelétricas e até postos de gasolina. O projeto aprovado simplifica as muitas normas ambientais brasileiras. Existem hoje, acreditem, senadoras e senadores, mais de 27 mil normas ambientais. 27 mil normas ambientais. Essa realidade disfuncional pode ser medida em números. Em 2022, o então Ministério de Infraestrutura listou 5.053 obras paradas em razão de problemas no licenciamento ambiental. Eram rodovias, ferrovias, hidrovias, linhas de transmissão, minerodutos, gasodutos, cabos óticos. O Senado aprovou a recondução de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República após a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. O mandato é de mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Durante a sabatina, na exposição inicial, Gonet fez um balanço do trabalho nos últimos 2 anos, período em que, segundo ele, a PGR recebeu quase 9 mil pedidos para se manifestar sobre os mais diversos assuntos, todos conduzidos com cuidado e respeito aos preceitos legais. O que importa ter presente é que não há criminalização da política em si. Sobretudo, a tinta que imprime as peças produzidas pela Procuradoria-Geral da República não tem as cores das bandeiras partidárias. Paulo Gonet citou os processos relacionados aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A lei permite que, sendo crime menos grave, se possa realizar um acordo de não persecução penal, ANPP, pelo qual o agente assume o erro e se compromete a medidas de reparação, livrando-se da condenação penal e mantendo o status de réu primário. No âmbito dos processos que discutem atos antidemocráticos, houve ampla utilização desse mecanismo para evitar a ação penal. Também teve que responder sobre a posição dele em relação ao impeachment de ministros do STF. Em nenhum momento eu disse que o ministro do Supremo não pode sofrer impeachment. O que eu fiz foi produzir um parecer, isso não é decisão, isso não é voto, eu produzi um parecer sobre o meu entendimento com relação à distinção que deve haver entre agentes de poderes soberanos que recebem a sua legitimidade diretamente da população, do titular da soberania, e aqueles que recebem a sua legitimação da fundamentação, do caráter racional das decisões que tomam, que são justamente os integrantes do Poder Judiciário. E a regulamentação da reforma tributária avançou no Senado. O texto aprovado consolida as regras operacionais dos novos tributos sobre o consumo, como o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, além do Imposto Seletivo, IS. A proposta regula o comitê gestor que vai administrar o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Será dividido entre estados e municípios e entra em teste já no ano que vem. O texto também atende demandas de estados e municípios. Entre elas está a atualização do cálculo da alíquota do novo IBS, medida que pretende evitar perdas de arrecadação estimadas em até 40 bilhões de reais por ano para os municípios. A alíquota será calculada a partir de dados de 2024 a 2026, em vez do período de 2012 a 2021, como previa a versão aprovada inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça. Desconsideraria a melhoria recente ocorrida na disponibilidade de dados tributários municipais e o esforço cada vez maior dos fiscos das municipalidades em instituir, lançar
e cobrar o imposto sobre serviços de quaisquer natureza. O prazo de transição também foi modificado. A implantação do IBS será gradual, entre 2029 e 2032. O objetivo é evitar impactos bruscos nas finanças públicas. Também será criada uma instância para garantir maior segurança jurídica para os novos impostos, a Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo. De acordo com a proposta, o Comitê Gestor terá 27 representantes dos estados e do Distrito Federal. Os municípios terão 27 representantes, divididos em 14 membros indicados pela Confederação Nacional dos Municípios e 13 indicados pela Frente Nacional dos Prefeitos. O texto também cria regras para plataformas digitais, como a emissão de nota fiscal e responsabilidade solidária. Caso o vendedor não recolha os tributos, a plataforma terá que arcar com o pagamento. O relatório regulamenta ainda o sistema de split payment, em que o imposto é descontado do comerciante na hora da operação. A proposta uniformiza ainda as regras para a cobrança de tributos sobre heranças e imóveis, que passam a ter normas nacionais de cálculo. Pessoas com deficiência terão isenção de impostos para a compra de veículos de até R$100 mil. E taxistas, mototaxistas e caminhoneiros autônomos entram no regime de isenção de tributos. O novo regime tributário começa a valer em 2033. E a partir de janeiro de 2026, já está valendo a isenção no imposto de renda para quem tem uma renda mensal de até R$5 mil. O projeto aprovado pelo plenário do Senado beneficia cerca de 15 milhões de brasileiros. O projeto de lei aprovado pelo plenário do Senado isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e aumenta a tributação de altas rendas. Também reduz parcialmente a tributação de rendas entre R$5 mil e R$ 7.350. Os contribuintes com rendimentos acima desse valor não serão contemplados pela medida. Atualmente, a isenção do IR alcança apenas quem ganha até R$ 3.076, 2 salários mínimos. Já quem recebe rendimentos de lucros e dividendos a partir de R$ 50 mil por mês, o equivalente a R$ 600 mil por ano, deve pagar mais. O texto prevê uma progressão, chegando a 10% para rendimentos de lucros e dividendos acima de R$ 1.200.000 por ano. Ficam de fora da regra os pagamentos de lucros e dividendos de distribuição aprovada até 31 de dezembro de 2025, mesmo que o pagamento ocorra nos anos seguintes. Nesse cálculo também não entram rendimentos de aplicações que seguem isentas, como LCI e LCA. No prazo de 1 ano, o Poder Executivo deverá enviar ao Congresso Nacional projeto de lei prevendo política nacional de atualização dos valores previstos na legislação do imposto de renda sobre a pessoa física. O imposto zero, senhor presidente, vai beneficiar perto de 25 milhões de trabalhadores e de trabalhadoras e será compensado pelo aumento da carga sobre 200 mil super ricos, uma parcela pequena da população. Trata-se, senhor presidente, apenas de fazer valer o princípio tributário da progressividade tributária. Quem tem menos, paga menos, e quem tem mais, efetivamente paga mais. Corrigirmos hoje distorções com equilíbrio e serenidade, sem improvisos. Essa aprovação representa um passo firme no compromisso maior do Congresso Nacional Brasileiro. Simplificar o sistema tributário, torná-lo mais justo, mais humano e mais próximo da realidade da população brasileira. E as pessoas de baixa renda também serão beneficiadas com a aprovação pelo Senado da MP que zera a conta de luz para quem consome até 80 kW por mês. A medida amplia a tarifa social de energia elétrica e será aplicada aos inscritos no Cadastro Único.
A medida provisória altera a tarifa social de energia elétrica e zera a conta de luz de famílias de baixa renda. A isenção será total até o consumo de 80 kWh por mês. Hoje, a tarifa social concede descontos parciais, entre 10% e 65%, para consumo mensal de até 220 kWh. Também haverá descontos especiais e isenção para comunidades rurais, indígenas e quilombolas. Famílias inscritas no CadÚnico que tenham renda entre meio e um salário mínimo terão isenção da conta de desenvolvimento energético no consumo de até 120 kWh mensais. A CDE é uma taxa que vem na conta de luz. As alterações devem custar 3,6 bilhões de reais por ano, de acordo com o governo. Mais proteção para crianças e adolescentes na internet. A proposta aprovada no plenário do Senado cria o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, para prevenir o acesso desse público a conteúdos inapropriados na internet e garantir a segurança dos jovens no mundo online. A proposta foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira em 2022 e foi votada pelo Senado em 2024. O texto tramitou na Câmara dos Deputados por 8 meses e ganhou força com a denúncia de adultização de crianças na internet feita pelo influenciador digital Felipe Bressanin, conhecido como Felca. A repercussão do vídeo em toda a sociedade, contabilizando até o momento mais de 48 milhões de visualizações, contribuiu para acelerar a aprovação da proposição na Câmara dos Deputados. O espaço que ele tem, a tribuna de fala que ele tem, foi mais forte, foi mais intensa e levou a informação para os 4 cantos desse país. Esse mesmo ambiente expõe nossas crianças a risco que não podemos ignorar. Exploração, manipulação de dados de contato com conteúdos inadequados. A internet tem todo tipo de pessoa. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Infelizmente, muitas pessoas ruins ali que acham que vão ficar escondidos, né, por trás da tela de um computador e vão poder fazer e falar o que quiserem ali. Isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Eles conseguiram aqui unir a direita, a esquerda, a oposição, o governo, todos independentes, por um projeto que não tem partido, que é a defesa intransigente das nossas crianças e adolescentes. O projeto obriga fornecedores de produtos e serviços de tecnologia a adotarem medidas para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos prejudiciais, como pornografia, bullying, incentivo ao suicídio e jogos de azar. As regras se aplicam tanto a serviços voltados diretamente ao público infanto-juvenil, quanto àqueles com acesso provável por esse público. As exigências são proporcionais ao grau de controle que os fornecedores exercem sobre os conteúdos disponíveis em seus aplicativos. Uma das contribuições da Câmara dos Deputados foi a criação de uma autoridade administrativa autônoma para fiscalizar e aplicar sanções. Com isso, busca-se assegurar transparência, participação e controle social, além de garantir a independência institucional da autoridade, caracterizando-a como um ente de Estado e não de governo. O Poder Executivo definirá critérios objetivos para a avaliação do conteúdo. Empresas com controle editorial, como jornais, revistas e provedores de conteúdo licenciado, poderão ser dispensadas das obrigações se seguirem as regras de classificação indicativa, mediação parental e canais de denúncia. Quando a classificação indicativa passou no Congresso Nacional, ainda tinha gente dizendo, isso vai nos censurar. Graças a Deus que a classificação indicativa passou. A regulamentação não poderá impor mecanismos de vigilância maciça, genérica ou indiscriminada e serão vedadas práticas que comprometam os direitos à liberdade de expressão, à privacidade e ao tratamento diferenciado dos dados pessoais de crianças e adolescentes. Nós estamos regulando parcialmente a atividade das empresas mais poderosas da história do capitalismo. Essa é a primeira lei das Américas nessa matéria. E, para encerrar, uma boa nova está próxima para os donos de pets. O
O primeiro passo já foi dado com a aprovação no Senado da Lei Joca. Ela torna obrigatório o transporte de cães e gatos com segurança pelas empresas aéreas. A lei nasceu após a trágica morte do cão Joca. Em abril do ano passado, Joca embarcaria do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop, no Mato Grosso, para morar com o tutor. Mas quando João Fantasini, tutor do Joca, desembarcou, descobriu que a empresa aérea havia enviado o cão para Fortaleza, no Ceará. O trajeto, que seria de até 2h30, durou cerca de 8 horas. João recebeu uma passagem de volta para Guarulhos, onde poderia encontrar o cão. Mas quando chegou lá, recebeu a triste notícia. Joca, que tinha apenas 5 anos, estava morto. Essa história é apenas uma das que incentivaram a apresentação de um projeto de lei para garantir que os animais de estimação possam viajar com seus tutores. Como será feito esse transporte aéreo? Ele pode sim ser na cabine, né? Mas dentro da caixinha. Quem vai regulamentar isso, quem vai dizer isso, é o órgão regulador, que é a ANAC, que vai falar do peso, do tamanho, é isso, para que tenha tanto o bem-estar animal, que fique bem claro isso, e o bem-estar dos passageiros e segurança no voo. A proposta também determina que as companhias publiquem informações atualizadas e completas sobre o serviço e mantenham equipes treinadas e equipamentos específicos para o trabalho. Ele tem que estar com todos os certificados de vacinas, tem que estar acompanhado do seu tutor se ele vai na cabine, e o cão que está no compartimento de carga, ele é monitorado o tempo todo. Em voos longos, a gente prevê inclusive que ele possa, a mobilidade dele, que seja feita, que tenha comida, que tenha água, para voos longos, né? E a companhia será responsabilizada por qualquer dano desse animal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!